Jonathan Gomes, você disse que não ia ter complemento. Olha o complemento aí, rapá. Boa, gente boa, contra todas as expectativas, estamos aqui fazendo o complemento do Papo com o Machado ao vivo. Eu sou Nelson Machado e vocês assistem ao Papo ao vivo toda sexta-feira, das 20 horas às 21 horas, religiosamente. E as perguntas, o pessoal participa, né, do Papo ao vivo. O pessoal escreve coisas, pergunta coisas, discute coisas, responde coisas algumas coisas que eu digo e no meio disso a gente vai batendo papo, mas algumas coisas acabam sendo puladas. É muita gente, felizmente é muita gente perguntando coisa, muita gente participando e não dá para responder a tudo. Por isso eu faço esses complementos no meio da semana, né, no decorrer da semana, eu vou complementando as perguntas que eu não pude responder, eu vou selecionando algumas e vou fazendo os complementos, certo? Quero abrir aqui mandando uns abraços. Primeiro pro Jonathan Gomes, que disse que não ia ter. Ai, Jonathan Gomes. Aí tem outro Jonathan Silva, que comprou um CD do Silvio Giraldi. O primeiro CD do Silvio Giraldi, que ele lançou aqui no Papo com Machado, no Papo ao Vivo da última sexta-feira. Se quiserem, deem uma olhada lá, tá legal? O link para comprar o CD tá aqui embaixo. É Pops Discos, tá? O link tá aqui embaixo, é só clicar ali, vai cair lá na Pops Discos, procura o CD O Grito da Lua, Silvio Giraldi, e é só comprar. Abraços também para o cara que denomina a si mesmo de o funcionário atrasado, André Sauer, grande ator, grande dublador, grande cantor, grande o diabo. Abraços para você. O outro para o Joel 40, que ele disse que a esposa dele morreu de rir quando eu chamei ele num outro vídeo de Joel Quarentena. Ô Joel, não foi de propósito, tá? Foi distração mesmo, eu bati o olho e li quarentena, foi sem querer. Não foi uma gozação com seu nome não, tá? Abraçaço pra você e pra esposa. E um abraçaço para o Marcos Mirai, ou não sei se é Mirai, se é Miraí, tá? É Marcos Mirai, ou Marcos Miraí, que mandou um conto lá do gato. Já li teu conto, tá, Marcos? Dessa vez o conto chegou e eu li, beleza? E agora chega de abraços e vamos bater papo. Luiz César Vieira quer saber quem dublou a Vilma nos Flintstones. Na verdade, eu vi, né? Foram duas dubladoras, tá? Começou com a Helena Samara, né, na série antiga, e durante muito tempo, até de coisas mais recentes, foi a Helena Samara dublando a Vilma Flintstone. E depois foi a Neuza Azevedo, já na fase em que eu estava dublando o Fred Flintstone. Neuza Azevedo fazia a Vilma. Eu só vi essas duas, Helena Samara e Neuza Azevedo. André Camargo confere, você dubla um cara no Desafio Sobre Fogo? Dublo? Pois é, o Desafio Sobre Fogo é uma série de um reality onde os caras fazem lâminas. É um reality com ferreiros, com forjadores, com... negada pega aqueles pedaços de metal, taca no fogo, aquilo fica em brasa, eles para fazer faca, lâmina, espadas, lâminas de todos os tipos. E tem um corpo de jurados, um grupo de jurados no final, que vai avaliar quem ganhou, quem não ganhou, quem fez ponto, quem não fez ponto. E eu dublo um dos jurados, que é o Ben. Bom ouvido, André Camargo. O Gustavo Soares me perguntou o que você acha de colocar em pessoas que condizem com as profissões dos personagens para dublar. Como colocar um padre para dublar um padre. Ô, Gustavo, não dá para te dizer muito bem o que eu acho, porque isso não é uma coisa que se faz, né? Normalmente. Na verdade, eu só vi em um produto, só em carros. Pode ser que tenha em outros, mas eu só vi no carros, onde, se eu não me engano, no 2, o Emerson Fittipaldi dublou um personagem que seria o Emerson Fittipaldi, para nós aqui, ou seja, ele dublou ele mesmo, né? E no Carros 3, que puseram a voz do Luciano do Vale no locutor da corrida, no cara que, quer dizer, fazendo o que ele faz normalmente. Só vi esse caso. Fora isso, eu nunca vi um açougueiro dublando açougueiro, um engenheiro dublando engenheiro.
E para dublar super-herói ia ser uma complicação, ter que achar um cara que voa para dublar o super-homem. Ia ficar difícil, né? Mas, enfim, eu só vi nesses dois. Não vi em outros. Se você tem notícia de mais algum outro, por favor, informa pra gente e vamos continuar nosso papo. O Vinícius Guedes comenta aqui. Nos assustam aqui na Paraíba a respeito do nosso sotaque não ser aceito na dublagem São Paulo-Rio. Porém, o Antônio Moreno, tudo bem, meu filho? Porque esse pronuncia o D e o T idêntico a nós. É verdade, o Moreno fala titio. Não é exatamente idêntico ao Nordeste. É um paulistano raiz, sabe como é? É um paulistano da gema, que é o T e o D, não é nordestino, não é o T e D, né, de titio do Nordeste, não. É um titio italiano, é a raiz paulistana, não é só Antônio Moreno, muitos de nós falam assim, o T e o D são mais fortes, mais explosivos, né? E aí o Vinícius pergunta, o sotaque é tão rejeitado assim? Lamento, Vinícius, mas é. Por enquanto é. Não adianta eu ser contra, ser a favor, outros serem contra, serem a favor, não adianta. O sotaque aceito, tradicionalmente, acho que é porque nós começamos a coisa e o povo acostumou, né? É o sotaque paulistano e o sotaque carioca, que vamos falar a verdade, nenhum dos dois pode dizer que não tem sotaque, né? São sotaques fortíssimos, os dois casos. Mas o público já absorveu esses dois sotaques, já habituou com eles. Mesmo assim ainda se queixam, hein? Mesmo assim tem o pessoal do Rio de Janeiro que se queixa que tá tudo muito italiano, que acha que é tudo italiano em São Paulo, e muita gente de São Paulo resmunga dos S's e dos R's dos cariocas. Sempre tem essa rixinha, sempre tem essa bobagem entre nós. Imagina, agora, nós com o gaúcho, com o nordestino, com o interiorano que fala porta, nossa senhora, nada disso é aceito. Não é que não é aceitável, eu não estou dizendo que não acho aceitável. Tudo é aceitável, tudo é uma questão de hábito. Por enquanto não é aceito. Talvez uma hora seja, né? Talvez, assim, estão abrindo estúdios em vários polos do país, em outros lugares, fora Rio São Paulo. Claro, há uma certa reserva, assim. O lugar certo é Rio e São Paulo. Não é verdade. O lugar certo é onde fizer bem feito. Esse é o ponto. Onde fizer direito, onde fizer de uma forma legal. Tá fazendo direito, tá fazendo bem feito. Mas o sotaque, todos os personagens falam como se fossem cearenses. Aí daí? Atualmente, todos os personagens falam como se fossem paulistanos. Ou todos os personagens falam como se fossem cariocas. Um filme passado na Índia e todo mundo fala como se a história fosse passada no Neblon ou aqui no Bexiga. Não, isso é bobagem, tá? Isso é bobagem, é questão só de hábito. Mas por enquanto, Vinícius, lamento, mas é assim. Os sotaques aceitos, por enquanto, são só os nossos. Quando os estúdios começarem a proliferar, talvez tenha um filme só com cearenses e só com gente de Bagé. E aí nós vamos ver se o povo habitua ou não. Acredito que uma hora habitue. Gustavo Lins pergunta, ainda acontece de dubladores adultos dublarem crianças? Sim, acontece com bastante frequência, com mais frequência do que você imagina, Gustavo. A dublagem com crianças é um trabalho monstruoso, porque assim, para falar a verdade, tem uma papelada gigantesca para pôr uma criança num estúdio para dublar por 1 hora. É tratado ainda no Brasil, eu capaz de eu arrumar encrenca com esse comentário, mas atualmente, então, minha Nossa Senhora, né? Mas enfim, eu acho isso, é verdade. Tratam no Brasil uma criança, um menino de 10 anos, 12 anos, entrar num estúdio com ar-condicionado, confortável, com água, com café, com suco, com gente em volta tratando dele de maneira legal, e ele fazer um trabalho parado na frente de um microfone, falando por 1 hora, 1h30, tratam isso com o mesmo rigor e com a mesma lei de uma criança de 8 anos numa plantação de cana com uma foice na mão, cortando cana das 8 da manhã até as 6 da tarde.
tratam como se fosse a mesma coisa, chama-se trabalho infantil, né? Então é complicado, porque é uma papelada, uma documentação, e tem que ter, imagina, tem que ter legalmente, oficialmente, tem que ter um psicólogo no estúdio acompanhando a criança enquanto ela trabalha. É uma coisa tão monstruosa que os estúdios evitam. Claro, alguns estúdios trabalham com crianças, e claro, nem todos fazem tudo isso, mas se um pepino qualquer, uma fiscalização qualquer, já houve casos de multas enormes, prejuízos monumentais. Então, uma boa parte dos estúdios acaba preferindo trabalhar com mulheres em geral, né? Dificilmente homens, mas mulheres que fazem as vozes de meninos e meninas. Fazem as vozes, eu falei? Rapaz, que coisa feia! Que fazem as vozes de meninos e meninas, e aí não tem problema nenhum. É uma pena, é uma carreira, uma profissão que a criança poderia começar ali, seguir, desenvolver, e quando fosse um adulto, já teria essa profissão consolidada, como aconteceu comigo, com o Wendel Bezerra, com Cecília Lemes, com tantos de nós. Tantos, não é um, não aconteceu comigo, não é isso. É muitos de nós, muitos. Orlando Vigiani. Hoje a lei não permite mais, ou a menos que tenha um trabalho monumental para que isso aconteça. Alguns estúdios preferem não ter esse trabalho monumental, então adultos fazem. Douglas Doug! Oh, Douglas Doug! Ai, Douglas Doug! Depois de tudo aquilo que o Giraldi falou sobre a frase da Cacilda Becker, de não me peça de graça a única coisa que eu tenho para vender, depois ele falar da música que ele compôs baseado nisso, né? O tema ser esse, depois do que nós conversamos, enquanto nós conversávamos sobre isso no Papo ao Vivo da última sexta-feira, você pega e manda um pedido para ele fazer a voz de um personagem para fazer um toque de telefone. Ele está falando sobre isso nesse momento, certo? Douglas Doug, só tem uma coisa a dizer sobre isso, Douglas Doug. Ai. Por aqui a gente encerra esse complemento, mas acho que ainda vai ter mais um complemento essa semana. Essa semana não tem complemento, não sei. Talvez tenha só mais um, tá? Mas deverá ter mais um. Na próxima sexta a gente vai estar aqui batendo papo ao vivo com vocês. Não percam, venham. E quem vai estar com a gente aqui é Ricardo Fábio, que além de dublador, ator, diretor de grandes espetáculos, de ter trabalhado milênios da vida com Ney Matogrosso, ele talvez vá falar sobre isso com a gente aqui também. Ele é o cantor da abertura de Dragon Ball e da nova música de Dragon Ball, o Estelar. A gente vai conversar sobre um monte de coisa aqui, ele vai estar aqui ao vivo para responder o máximo de perguntas que der tempo de responder na sexta-feira, das 20 às 21. Por enquanto eu fico por aqui, por favor, inscrições, vamos fazer inscrições, vamos trazer mais gente, vamos juntar isso aqui, fazer aquela multidão rumo aos 100 mil, vamos lá, né? A todos vocês, muito obrigado, um beijaço e até a próxima.